Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o KNCR11. Pois é, vamos falar sobre um dos mais poderosos fundos da bolsa e um dos mais poderosos fundos de papel, pessoal. Então é hora de falar sobre esse gigante que é o KNCR11. Lembrando que não é recomendação de compra nem de investimento. É sempre muito importante que você analise o relatório gerencial, que inclusive está prontinho aqui para a gente discutir sobre ele. O KNCR11, pessoal, é um fundo imobiliário bem interessante. Eu sou cotista desse fundo imobiliário, então já coloca para mim nos comentários se você é cotista e quantas cotas você tem do KNCR11. Coloca aqui, vamos lá. Ó, R$ 104,26 está custando nesse momento. Entregou 12,18% de dividendos, show de bola, isento de imposto de renda, mas atenção, tá? Ele tá caro no momento, ó. 1,03 o seu PVP. O valor patrimonial da cota do KNCR11 está em R$ 101,25. Então, bastante cautela, porque fundo de papel a gente tem que olhar com mais carinho o PVP. Liquidez aí absurda, né? 9,2 milhões por dia e teve uma valorização de 26,42% ao longo dos últimos 12 meses. Posso falar isso com muita tranquilidade porque eu comprei o KNCR11 na casa dos 80 e poucos reais lá e ó, já está valendo aqui R$ 104,26. É um fundo imobiliário que eu parei de aportar por enquanto devido justamente a esse PVP aqui. Estou olhando para outros fundos imobiliários de papel, que inclusive eu já fiz vários vídeos aqui mostrando para vocês. Ele tem um patrimônio de 5,78 bilhões de reais, é incrível, né? E vamos ver aqui a questão dos dividendos, ó. 5 anos entregou 10,49% e atualmente está em 12,18%, como a gente já viu. Vem crescendo aí, né? Surfou aquela alta da Selic do ano passado, né? 2022, 2023, entregou bastante dividendos. E a gente precisa tomar bastante cuidado agora, pessoal. Por quê? Porque o KNCR11, ele é um fundo imobiliário que está basicamente atrelado ao CDI. Já vou mostrar isso para vocês, ok? Aqui o relatório gerencial é um relatório muito bem escrito, na minha opinião. O rendimento mensal dele aqui corresponde a 117% do CDI líquido de imposto de renda. Então, realmente está entregando bons resultados, né? Ele é um fundo que já tem 12 anos, quase 12 anos, né? Em outubro agora vai fazer 12 anos. Então, realmente já é um fundo já mais sólido, né? Aqui eles falam das movimentações da carteira, eles tiveram novas operações em 2 CRIs, né, investindo aí 120,3 milhões. E veja o seguinte, ó, a taxa CDI mais 2,09%, CDI mais 3,4%, tá, esse aqui é um pouquinho salgado, mas esse aqui já é menos salgado, né, ou seja, o CDI hoje está em 10,4%, essa taxa aqui corresponde a 12,49%. Esse aqui, 13,80%, ou seja, né, a gente vai somar o CDI e mais essa taxa aqui desses novos CRIs que estão agora na carteira, no portfólio do KNCR11. Aqui é bem legal que tem um resumão da carteira. Essa parte aqui é show de bola, é bem simples, né, para o investidor entender, os leigos como nós, né, entender. Olha só, 104,9% CDI mais a taxa média de 2,5%. É uma carteira de CRIs bem conservadora, né? Vamos ver que uma taxa média aí 2%, 2,5%, né? Aqui você vê a alocação por indexador, ó, veja que é basicamente CDI, tem um pouquinho de Selic, um pouquinho de PCA, mas muito pouco. Basicamente aqui é o que? CDI 98,6%. A alocação por setor, eu já ouvi alguns falar que isso aqui incomoda um pouco porque mais da metade da carteira estão nos escritórios, né? Então ele tem uma concentração maior em escritórios. Eu não vejo como um grande problema se, por exemplo, os CRIs são bons, se as dívidas não têm uma taxa tão altíssima, eu não vejo problema nenhum, mas tem investidor que acha que isso é um incômodo, né, por causa que é mais da metade da carteira, mas também a gente tem aqui, ó, shoppings, nós temos residencial e outros também, né? Então, a alocação em CRI do patrimônio líquido 100,5% do CDI. Muito bom também, né? Veja as movimentações aqui em relação a uma média aproximada de 11,04 milhões por dia, né, pessoal? Então, realmente, assim, ó, é um fundo gigante, né? Veja que aqui, ó, o resultado gerado no mês foi de 94 centavos por cota, mas ele entregou R$ 1, né? E reservou 35 centavos por cota, fazendo aí uma reserva muito interessante também. Se por acaso, por exemplo, o fundo não tiver um bom resultado, ele pode tirar, né, dessa reserva para pagar os cotistas. Veja o seguinte, ó, essa tabela também é bem legal, tá, pessoal? Eu gosto bastante dessa tabela aqui porque, olha só, aqui você tem os meses, né? Então, ó, junho de 2023, ele entregou 1,15 por cota, pessoal, que correspondeu lá em junho de 2023 a 1,07%, uma burdoada de dividendos, né? Veja que teve mês aqui, ó, 1,14, mês de agosto de 2023, pagou 1,20. Eu recebi esse 1,20 aqui, eu lembro que foi maravilhoso. E aí ele foi caindo um pouquinho, né? Isso por quê? Por causa da taxa
Selic, que está atrelado ao CDI, né? O CDI está atrelado ao Selic, então a Selic caindo, a tendência é que o fundo performe um pouco menos. Como você pode ver aqui, ó, 0,83, 0,89, 0,83. Essa é a tendência do fundo imobiliário agora, tá, pessoal? Mas enquanto a gente tiver aí uma Selic mais alta, né, que está agora em 10,5%, né, 10,5%, eu acredito que o fundo imobiliário vai ficar nessa faixa aqui. 0,8%, 0,9% ao mês, o que vai dar ali um pouco mais de 10% ao ano, né? Lembra que é isento de imposto de renda, então bem bacana também. E aqui a carteira de ativos, né? A carteira de CRIs, bem especificado aqui. Veja que a participação dos CRIs é pequena, né? Veja, olha só, 5,9% é a maior representação desse CRI aqui do JHSF Malls. Então basicamente é o que? CDI, ó, CDI mais uma taxa. CDI mais 1,8, mais 2,15, mais 1,4, né? Então assim, bem tranquila a carteira e gigante essa carteira, né? Veja que temos aqui 70 CRIs, né? 69 CRIs, mais 70 ativos na carteira. 71, né? Mais um aqui. Ou seja, é uma carteira bem diversificada. Se acontecer algum problema com algum desses CRIs aqui, tomara que não, mas se acontecer, o fundo ele vai continuar performando bem, porque dependendo, claro, né? Mesmo que for esse aqui de 5,9%, o tombo não vai ser tão grande, né? Por isso que a carteira de CRIs é fundamental você observar a taxa, tudo direitinho, a quantidade de ativos, porque isso interfere diretamente aí na performance do fundo imobiliário. E aqui tem, né? Por exemplo, todo o sumário, né? Todo o resumo dos ativos por segmento, então você pode ver cada um deles aqui, o estado, né? Onde é que tá, enfim, né? Veja que tem bastante São Paulo, isso é bom, né? Que é uma região importante para o Brasil, enfim. Tem tudo aqui descrito para você dar uma olhadinha com mais calma e eu vejo o KNCR11 como, na minha opinião, um dos melhores fundos imobiliários, pelo menos de papel, a gente pode dizer que é um dos melhores, se não o melhor, né? Em relação aos fundos de papel. Mas eu quero saber de você, né, Ninja? E aí? O que você acha do KNCR11? Você não conhecia esse fundo imobiliário? Quantas cotas você tem? Qual é o seu preço médio? Coloque nos comentários, vamos conversar, que isso é muito importante pra gente continuar crescendo aí, né? Juntos, em busca da nossa liberdade financeira. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, Ninja. Um forte abraço e tamo junto. Tchau!